Olá! Na videoaula de hoje iremos falar sobre a importância das plantas nativas da Caatinga no tratamento preventivo e curativo de doenças que acometem os ovinos e caprinos. Então, a gente pode, ao invés de estar usando medicamentos laboratoriais, químicos, comprados em casas veterinárias, nós podemos estar preparando os nossos próprios medicamentos usando folhas, frutos, cascas e raízes de plantas nativas. Iremos falar sobre um produto bem utilizado pelos caprino-ovinocultores, que é o iodo natural, preparado com cascas e entrecascas de plantas nativas. Para o uso do iodo, de importantíssima necessidade para a queima do umbigo das crias, uso preventivo contra a miase, uso em cortes, ferimentos subcutâneos. A gente pode estar preparando esse iodo caseiro ou mertiolate caseiro, utilizando aí plantas simples como a jurema roxa, a umburana de cheiro, A gente pode estar utilizando também a aroeira, a aroeira roxa também, o umbuzeiro. A gente pode estar utilizando o barbatimão, a entrecasca de favela. Então, todas essas entrecascas que têm a tonalidade arroxeada possuem antioxidantes, preventivos, também adstringente, que ajuda no processo de recuperação de feridas, a queima do umbigo das crias, para evitar aí problemas futuros de perda de animais por causas de miase. Na preparação caseira, a gente pode estar utilizando álcool de farmácia, O importante é que esse álcool ele seja hidratado, Aqui a gente pode estar utilizando o álcool 54, porque quanto menor a numeração dele, mais água possui nesse álcool e o tempo de volatilização dele também é maior, então ajuda nas nossas preparações. Ou o álcool 70%. Então, se o agricultor tiver aí o álcool 96, não tem problema. O ideal é que esse agricultor entenda que ele não pode estar utilizando outro tipo de álcool, por exemplo, o álcool lá do posto de gasolina, por exemplo. A gente precisa estar utilizando álcool de farmácia para preparações para uso mais específico em humanos e tal. A gente utiliza aí o álcool de cereais. Caso o agricultor também deseje utilizar o álcool de cereais na preparação dos seus fitoterápicos, para preparação de fitoterápicos na ovinocultura, também é bem-vindo. O importante das preparações caseiras é a gente entender quais plantas a gente tem e para que serve. O importante é a gente tirar o entrecasco da planta, A gente está buscando um vasilhame. O ideal é que esse vasilhame ele fosse de cor escura. Caso o agricultor tenha aí um vasilhame de cor escura, amarronzado, esverdeado, é muito bom. Por quê? Porque o princípio ativo, as substâncias antioxidantes, as substâncias anti-inflamatórias, que tem nas plantas, elas volatilizam, elas somem com a luz do sol ou diminui sua eficácia. Então, o ideal é que a gente use o vidro que você tiver ou a garrafa PET que você tiver de cor transparente, caso vocês não tenham a de cor esverdeada ou amarronzada, mas que vocês guardem em local escuro, seco, arejado, sem odor e sem luminosidade, sem luz do sol ou temperatura alta nesse tipo de produto.
Então a gente vai estar preparando aqui o nosso iodo. Então a gente vai estar usando aqui a entrecasca da jurema roxa, né, o entrecasco da umburana de cheiro, né, as plantas com casca roxa que vocês tiverem aí na propriedade de vocês. É bom que a gente valorize as plantas da nossa caatinga, né? A gente vai estar usando aí subprodutos que a gente conhece, né, da nossa propriedade ou do entorno, né? A casca do umbuzeiro, a casca do barbatimão, a casca da favela, né? A casca que vocês tiverem. O ideal é que a gente prepare e deixe de infusão por no mínimo 3 dias antes da gente estar utilizando nos animais, né? Para que o álcool ele tire as propriedades que estão presentes aqui no entrecasco das plantas e sejam liberados no próprio álcool. Esse álcool vai ficar tingido, né, de vermelho, porque é característico da tonalidade do entrecasco das plantas que você usar. Então, como a gente está trabalhando, utilizando aí plantas da caatinga, vocês podem estar vendo aí na propriedade de vocês, né, procurar praticar esse tipo de atividade, porque valoriza o trabalho de vocês diminui gastos, né, com medicação comprada. O iodo feito em laboratório, por exemplo, 200 ml está custando em torno aí de R$20, né? É super caro, então a gente pode estar fazendo um mertiolate em casa, um iodo caseiro em casa, né? na nossa própria residência, utilizando subprodutos que vocês tenham nas propriedades, né? Então, quanto mais a gente pôr aroeira, angico, né, barbatimão, jurema, umbuzeiro, né, a gente vai estar potencializando esse iodo. Então a gente pode colocar aí a quantidade de casca que a gente achar razoável, né? Quanto mais casca, essa tintura mais escura. Quanto menos casca, a tintura é mais clara, mas não tem problema. O agricultor pode estar colocando a quantidade de casca que ele encontrar, não precisa também exagerar muito. Agora a gente vai adicionar o álcool e deixar esse material de molho por 3 dias em local escuro. O ideal é que a gente esteja aí preparando esse material e deixando guardado, né, para quando acontecer da necessidade da gente fazer uso, a gente já ter o iodo natural preparado em casa. Outro medicamento que a gente pode estar preparando aí em casa é uma beberagem, né, para expulsar a placenta de animais no pós-parto que reteram a placenta. Então, assim, nós temos aqui 2 plantas nativas, né, que uma é a aroeira roxa, anti-inflamatório, e nós temos aí folhas de primavera. Essas 2 plantas usadas em conjunto faz com que o músculo do útero do animal se contraia e expulse a placenta. Às vezes os animais tiveram aí complicações no parto e aí tiveram dificuldade de expulsar a placenta logo após o nascimento do borrego. Então o agricultor ele pode estar fazendo uso de 100 gramas de folhas de maravilha ou primavera. Tem algumas regiões que chamam de maravilha, outras chamam de primavera. A gente usa 100 gramas da folha. O ideal é que a gente colha essa folha entre as 7 e as 10 horas da manhã. Evitar estar colhendo folhas para a gente fazer tratamento de qualquer forma que seja em horários quentes. Então o ideal é que a gente colha ou no finalzinho da tarde ou no início da manhã, antes que o sol aqueça.
E a gente esteja usando também 100 gramas de folhas de aroeira. E está tirando esse princípio ativo aqui, ou usando o pilão, ou usando aí o liquidificador. Quem não tem o liquidificador pode estar usando o pilão para tirar o sumo dessas plantas. A gente usa 100 gramas de maravilha, 100 gramas de aroeira e 300 ml de água potável. A gente bate no liquidificador e pode estar administrando por via oral a esse animal que reteve a placenta. Vamos preparar? Então a gente vai usar aqui 100 gramas de folhas de maravilha em 300 ml de água e 100 gramas de folhas de aroeira. A aroeira que tem é anti-inflamatório, né? Muito bom. É bom que a gente reduz gastos e valoriza nossas plantas, né? Nós temos uma farmácia viva nas nossas áreas de caatinga e a gente precisa valorizar essas plantas porque os nossos ancestrais eles já utilizavam essas plantas, né, a nosso favor. E às vezes a gente acaba desacreditando que essas plantas têm um poder curativo e partindo apenas para as casas veterinárias, né, para os medicamentos químicos, para os medicamentos que podem até deixar resíduo no leite, na carne. E ao invés de a gente estar utilizando plantas, né, usando a fitoterapia, né, utilizando partes de plantas para realizar prevenção ou tratamento de doenças. Então aqui a gente vai preparar uma preparação caseira para os animais que reteram a placenta aí no pós-parto. Aqui está o nosso sumo das folhas, né, já tirado. A gente agora faz o processo de coar esse sumo e de estar administrando os 300 ml dessa substância, desse princípio ativo para aquele animal que reteve a placenta. Outra dica importante é a gente utilizar a planta chamada, o entrecasco da planta chamada pau de colher, para a gente estar tratando hemeriose, né? Uma bactéria aí que causa a coccidiose, mata milhares de animais, né? Principalmente animais jovens, é uma das principais causas de mortes de animais, é a hemeriose. Então a gente pode estar administrando, colocando, da mesma forma que a gente fez aqui o iodo, a gente pode estar colocando o álcool e tá colocando aí o entrecasco de pau de colher e tá, a partir dos 3 dias em local escuro, a gente pode estar administrando via oral 10 ml por cada animal adulto, né? Ou por cada animal adoentado. Então a gente pode estar utilizando aí essa planta. A gente também pode estar utilizando para controle aí de hemeriose o alecrim da chapada, né? Muito famoso pelo potencial do seu óleo, já com estudos já científicos comprovando o uso da planta, né, a alecrim da chapada, no tratamento da hemeriose. Outra coisa importante também é a gente estar utilizando, por exemplo, o leite de peão, né, que é uma planta nativa da nossa região, para estar aí realizando a desintoxicação alimentar de animais. Às vezes os animais consumiram algum alimento, alguma erva, alguma coisa, se intoxicaram. Então a gente usa 1 ml de leite de peão, 9 ml de álcool por via oral
e a gente vai estar aí tratando os animais com intoxicação alimentar. Outra planta importantíssima que nós temos aqui na região é o umbuzeiro, né? O umbuzeiro também é uma planta que a gente pode estar utilizando os brotos ou o entrecasco para estar tratando aí as diarreias dos animais. Então a gente pode estar buscando aí o conhecimento dos nossos, né, ancestrais, das pessoas mais idosas da comunidade, que eles têm muito a nos ensinar, principalmente quando se trata de medicamentos caseiros, né, fitoterápicos. Uma outra planta importantíssima que nós temos aqui na nossa região é a favela, né? A favela, em um conjunto, por exemplo, ela vai em vários medicamentos, porque tem um princípio ativo muito bom, adstringente, que ajuda a secar feridas, né? E às vezes a gente não faz o uso desse tipo de planta, né? Então, a gente tem aí uma flora da caatinga que só existe em um lugar do mundo, que é aqui na Bahia, no Nordeste, e a gente às vezes não faz uso. Então vamos começar a usar nossas plantas da caatinga para tratar os nossos animais. E o importante disso é o retorno, né? Animais mais saudáveis, animais sem acúmulo de resíduo nem na carne e nem no leite, animais muito mais resistentes e mais saudáveis. O agricultor economizando, né, tendo mais dinheiro no bolso e valorizando o que é de mais sagrado para o nordestino, que é a caatinga e as plantas da caatinga. Então, vamos começar a praticar, vamos começar a fazer nossos medicamentos caseiros para tratar nossos animais e ir experimentando, né? Experimentando e aprendendo com a natureza e aprendendo com as nossas pessoas que ainda estão aqui conosco, as pessoas mais idosas. Então, até a nossa próxima videoaula e vamos começar a praticar a fitoterapia no tratamento preventivo e curativo de animais caprinos e ovinos no semiárido. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.